Deus abençoe. Bom dia! Shalom! Eu estava com muita saudade de vocês. Que alegria poder estar aqui, ver vocês. É uma honra para mim, pastor Felipe, pastora Jéssica, pelo convite. Fiquei honrada e eu tenho certeza que essa conferência já está sendo algo sobrenatural e hoje não será diferente. Que você possa abrir o teu coração e receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. E antes de dar o início, eu queria agradecer, né? A primeira vez que eu volto aqui, depois do que passamos o ano passado, em outubro, quase eu fui, né? Jesus quase veio e falou, vem cá, mas volta lá mais um pouquinho, eu achei que eu ia. Eu estourei um apêndice, estava pronta para ministrar num congresso de mulheres em Sonora, e na sexta-feira passei mal. Enfim, foram 18 dias no hospital, 8 no CTI, entre a vida e a morte, mas Deus me resgatou, porque eu tenho uma missão aqui ainda, e eu creio que não acabou, e a palavra do Senhor é fiel. E eu quero agradecer toda a equipe de intercessão da Jerusalém, que, junto com a igreja, oraram por mim. Eram muitas igrejas orando, e esse é o poder da igreja. Então, muito obrigada, que o Senhor retribua 1000 vezes mais a vocês de uma maneira extraordinária. Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus pela tua vida? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu tenho uma missão aqui hoje. Uma missão de falar para você e trazer o entendimento do poder da igreja nesse tempo. Então, o tema é Igreja, Minha Casa de Oração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 21, o versículo 13. Nós vamos ver um ato de Jesus quando ele chega no templo e ele precisa trazer de volta para a igreja a consciência, né, do que era a igreja do Senhor aqui na terra. Então, olha o que ele diz aqui em Mateus, capítulo 21, versículo 13. Eu acredito que vai ser colocado ali. Quem achou, diga amém. Diz assim, e disse-lhe, está escrito, porque está escrito lá em Isaías, ele diz assim, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Eu vou ler de novo. A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Queridos, nós vamos ver aqui que Jesus, ele veio com essa missão. A missão de trazer e estabelecer uma igreja, um povo para ele. E essa missão ainda não acabou, essa missão nos alcançou e vai alcançar as nossas gerações até Jesus voltar. Porém, nós precisamos ter a consciência, sabe, correta do que é a igreja do Senhor aqui na terra. E quando Jesus chega naquele templo, porque eu quero dizer para você que a igreja não se resume a templos bonitos, não se resume a um equipamento bonito, ou não se resume, sabe, a simplesmente uma igreja cheia de pessoas, mas uma igreja forte, é uma igreja que tem consciência do poder que ela carrega. Quando nós, como igreja, trazemos essa consciência, e Jesus, ele precisou trazer essa lembrança àquele povo, porque os sacerdotes se reuniam, eles estavam ali para ler as leis, eles estavam ali para buscar um Deus Todo-Poderoso, mas a igreja acabou se perdendo no meio do caminho. E às vezes é isso que Satanás faz. Ele começa a contaminar, ele começa a trazer circunstâncias e situações para que a igreja esqueça a autoridade e o poder que ela tenha. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai nos trazer de volta para esse lugar. Nós vamos tomar de volta essa autoridade que há no nome de Jesus. Nós vamos tomar de volta o nosso lugar que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Quem está comigo aí? Então nós vamos ver que Jesus, ele fala assim, a minha casa será chamada casa de oração. Na Bíblia nós vamos ver vários versículos que nos ensina a termos uma vida de oração. Orai sem cessar. A oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Mas qual é o efeito da oração?
em mim como indivíduo. Vamos lá? Qual é o poder que a oração tem na minha vida? Porque se nós juntarmos aqui o poder da igreja, o valor da igreja, com a arma poderosa que Deus deu para nós, a oração. O que é a oração? A oração é a nossa comunicação com Deus. Por isso que quando nós entramos numa guerra, quando nós entramos numa luta, a primeira coisa que Satanás rouba de nós é a nossa comunicação com o céu. E qual é essa comunicação? A oração. Você já percebeu que no meio de uma guerra travada, você não consegue tirar um tempo para orar, porque a sua mente está tão assim, que você não consegue, sabe, parece que a oração não passa do teto. Quem já sentiu isso? Parece que a oração não passa, parece que a oração não está adiantando. E eu me lembro que um dos momentos ali no hospital, no CTI, e eu entrei no banheiro porque eu estava com muitas dores, e eu disse: Senhor, me ajuda, porque a minha fé está sendo muito abalada. E eu comecei a entrar em desespero, não por conta, sabe, das circunstâncias, mas porque o meu coração estava duvidando daquilo que Deus podia fazer. E é horrível esse sentimento, pastor Felipe. É horrível quando a igreja de Jesus entra numa descrença. Você já sentiu isso? E eu lembro que sentada ali, eu comecei a chorar e falei: Jesus, não deixa eu perder a minha fé, faz alguma coisa, me dá um sinal que o Senhor está comigo, faça alguma coisa que eu entenda que o Senhor não está largando a minha mão. E veio uma voz que disse assim: fazei tudo que o médico te mandar fazer. Faça tudo que ele mandar você fazer. Porque eu queria ir embora, eu não aguentava mais ficar ali. E o médico entrou e disse assim: o seu PCR está muito alto, e nós vamos ter que colocar um outro dreno em você. Eu já estava com um, tinha que colocar outro, porque descobriram um outro foco de infecção. E na hora o Espírito Santo me lembrou: fazei tudo o que ele te mandar. E Deus foi me fortalecendo, Deus foi me sustentando. Aí depois veio, tirou aquele, teve que colocar outro, porque descobriu um outro foco em outro lugar. E o Espírito Santo foi trabalhando, o Espírito Santo foi me fortalecendo. Nós começamos a sentir guerras, e as meninas que estavam dormindo comigo ali, eu me lembro, a Jaque está ali, e ela chegou para dormir comigo. Era uma perturbação, irmão. Sabe o que acontece? Porque o inferno vai nos resistir. Sabe, o Satanás, ele vai querer ficar medindo forças com os céus, com o poder que Jesus tem. Ele não vai querer que você vença. Pelo contrário, ele quer te vencer pelo cansaço. Então diga para o teu irmão: não seja vencido pelo cansaço de Satanás. E nós começamos a travar uma guerra, eu não conseguia mais dormir, eu comecei a ter crise de ansiedade ali. E aí ela começou a orar, ela trouxe um óleo ungido escondido e começou a me ungir dos pés à cabeça. E começou a travar uma guerra ali, e os céus foi vencendo, e a graça do Senhor foi indo. Então, a primeira coisa que às vezes Satanás quer fazer é roubar a nossa comunicação. Porque quando nós oramos, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, o Senhor se aproxima de nós. Olha o que diz lá em Jeremias 33:3. Se você puder, enrolou a língua, né? Jeremias 33:3. Foi parecendo o pé de Pedro, né? Então, você vai colocar ali e você vai ver que Jesus fala assim: clama a mim. Clama a mim. Olha lá. É o 3, querido. Ou querida, não sei quem está lá. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Fala para o teu irmão: vamos fazer melhor? Vamos lá, enche seus pulmões aí. 1, 2, 3. Esse é o poder da oração do indivíduo. Clama a mim e eu vou responder. Por isso que Satanás não quer que você ore, porque quando nós clamamos, o Senhor nos responde. Lá em Filipenses 4, de 6 a 7, vai dizer que a oração, ela traz paz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga: o Senhor tem cuidado de mim. Mas o que eu preciso fazer? Orar. Eu preciso lançar sobre Ele. Não é você estar ansioso de descontar no chocolate, descontar no doce, sabe, procurar um ou outro. Não, vai para os pés do Senhor. Esse é o poder da oração, sabe?
A oração, ela nos fortalece. Olha que diz lá em Isaías 40, versículo 31, diz assim: o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ei, meu irmão, você está cansado? Vai para a oração. Vai dizer: Senhor, eu preciso das suas forças. Eu preciso ser renovado. Eu preciso ser visitado, porque eu já não estou dando mais conta. Para mim está pesado demais. Nós conversamos na rede de mulheres quinta-feira. E eu disse assim, sabe, a gente sempre ouve: seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso. Você já entendeu que o livro de Josué foi por um momento que Josué estava passando? Deus não falou para Josué ter uma vida inteira de ser forte e corajoso. Era aquele momento, porque ele precisava chegar no objetivo. Então Deus falou: você está assumindo algo muito grande, então agora você vai precisar de força e coragem. Você vai precisar de força e coragem para essa missão que eu tenho te dado. Então, para a missão que Jesus tem para a igreja, e no final você vai entender o que eu estou falando, você vai precisar ser forte e corajoso. Você vai precisar ter dessa força, porque a igreja tem uma missão. E quem é a igreja de Jesus aqui? Sabe, então, ela nos fortalece. Sabe, a oração, ela muda situação. A oração muda circunstâncias. Basta só uma palavra que o Senhor mandar, meu irmão, tudo vai ser mudado. Olha o que diz aqui em Tiago 5,16: a oração de um justo pode muitos nos seus efeitos. Quem aqui é justificado pelo sangue do Cordeiro, dê um aplauso bem forte a ele, um brado de júbilo. A oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Isso é o que a oração faz para nós como indivíduo. Mas existe um poder extraordinário no poder da oração da igreja. Meu irmão, você não tem noção o que os céus se move quando uma igreja se une em oração. Sabe, há algo extraordinário quando a igreja se posiciona. Por isso que Jesus, ele fala: a minha casa será chamada casa de oração. Porque quando dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa, é ligado nos céus. Então, quando a igreja ela se une para a oração, um poder emana. A igreja que vive em oração, ela vive o sobrenatural, ela vive o extraordinário. Nós vemos um homem chamado Dave Pang-Shu, que hoje não está mais conosco, mas se você for na Coreia, a história daquele homem, o poder da oração é extraordinário. O apóstolo teve lá. É a maior igreja do mundo até então, não sei se hoje já tem uma maior, mas eram mais de 1 milhão de pessoas lá. E começou com o quê? Dentro de uma tenda, onde ele levantava ele, a sogra e a esposa. Ele fala no livro dele, ele fala que queria matar a sogra dele, porque a sogra dele acordava ele 3 horas da manhã, para poder orar. Você está entendendo? Ele queria, não é para você matar sua sogra, não, já está levando você para oração, tá bom? Estou brincando. Agora eu sou sogra, então eu tenho que ser, né? Então, o que acontece? Sabe, ele descobriu a chave, mas não era a chave só, sabe, do indivíduo. Meu irmão, hoje nós estamos vivendo num tempo onde o egoísmo, Satanás está colocando algo dentro da igreja, onde cada um está preocupado com si. Está preocupado com si mesmo, e Satanás tem roubado, sabe, esse entendimento que quando a igreja se une em oração, ela se torna mais forte, porque um cordão de 3 dobras não se pode quebrar. Não se pode romper. Por isso que às vezes ele quer te afastar dos momentos de oração da igreja. Por isso que às vezes ele coloca um cansaço, não deixa você chegar. Mas que hoje, em nome de Jesus, você rompa com qualquer barreira. E seja o horário que for, você decida estar em oração junto com a tua igreja, rompendo todos os limites. Em nome de Jesus. Porque existe um poder extraordinário quando a igreja, sabe, ela se relaciona. Existe uma essência de comunhão. Existe um relacionamento entre Deus e o homem. A oração é uma arma poderosa. Nós vamos ver isso no Antigo Testamento. Quando Elias ora, o sol para. Ele orou, ficou 3 anos sem chover. Fala para o teu irmão: olha aí o poder da oração.
Olha aí. Só que Elias, ele foi assaltado porque ele ora, ele busca e Deus responde. Mas quando ele vai enfrentar na coletividade os profetas de Baal, lembra dessa história? O que acontece? Ele vence, mas aí Elias vai? Para onde Elias foi, igreja? Foi para a caverna. Fala caverna que você acerta. Ele foi para a caverna, porque quando eu só me vejo orando como indivíduo, eu acho que eu estou fazendo demais. Aí fica pesado demais. Parece que só eu oro, parece que só eu jejuo, parece que ninguém me vê. Quem é líder da intercessão às vezes sente assim, né? Ah, Jesus, parece que nada está acontecendo, não é fácil, ninguém quer participar. Aqui não, né? Lá só, aleluia. Você está entendendo? Porque fica pesado demais. Elias não tinha entendido ainda, sabe? Porque a igreja ainda não tinha sido estabelecida. Mas quando Jesus vem, Ele estabelece a igreja, e Ele fala: a partir de agora, vocês não carregarão mais o fardo sozinho, vocês não serão mais indivíduos que oram, mas vocês serão uma igreja viva que faz parte do corpo, que Jesus é o cabeça, e se o cabeça está comandando, todo o corpo vai ser fortalecido. Quem está entendendo aí comigo? Elias se esconde, Deus vai visitar ele na caverna e fala: Elias, o que você está fazendo aqui? Ei, meu irmão, às vezes você está numa caverna aí, por causa de orações que você fez, guerras que você enfrentou. Deus te faz uma pergunta hoje: o que você está fazendo aí? Aí ele olha e fala: mas Deus, só sobrou eu, só estou eu aqui, ninguém mais está orando. Olha lá, Jezabel quer me matar. É um sentimento de solidão. Quem nunca sentiu isso? Deus fala para ele: Elias, você está enganado. Tem mais 70 lá que está esperando você, meu irmão. Olha para o teu irmão e fala: você não está sozinho não, meu irmão. Tem uma igreja inteira aqui esperando você. Pega na mão dele e fala: você não está só não. Tem uma igreja aqui que está esperando junto com você. Bora lá, sai da caverna, vamos sair para fora, vamos avançar. A igreja de Jesus ainda precisa ser estabelecida nessa geração, meu irmão. Sabe, Elias, ele ora e ele fica ali dizendo, um homem de oração. Então fala assim: não basta só ter oração. Vamos melhorar isso, fala: não basta ser um homem ou uma mulher de oração, tem que ser igreja. Tem que ser igreja, meu irmão. Tem que fazer parte do corpo. Jesus, ele orou nas suas maiores guerras. Jesus, ele ora. Ele vai buscar em momentos que ele sabia que só o Pai podia fazer algo para ele, por ele. E aí nós vamos ver que nas maiores guerras Jesus orou, mas ele não foi só. Olha para o teu irmão: nas suas maiores guerras, não vá só. Aprenda a ter pessoas do seu lado, que acreditam junto com você, que vai abraçar a causa junto com você. Como isso é essencial. Você, marido que está aqui, pega na mão da sua esposa e fala: você não precisa ir sozinha, eu vou com você. Você, esposa, diga para o teu marido: você não precisa ir sozinho, eu vou com você. Se você está com seu pai, com a sua mãe, diga: você não precisa ir sozinho. Se você está com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, diga: você não precisa ir sozinho. Nem Jesus foi sozinho. Ele pega ali Pedro, Tiago e João. Ele sobe ao monte, ele fala: ficai aqui e vigiai comigo. Ah, mas eles dormiram, mas estavam lá. A presença fala mais do que voz, a presença fala mais do que voz, do que palavras. Voz fala mais. Jesus vai junto ali com os seus discípulos. Aí eu quero falar com você sobre a igreja. Porque Jesus leva Tiago, Pedro, Tiago e João. E nós vamos ver que esse grupo, ele formava o estilo de igreja que Jesus ia estabelecer aqui. Vamos lá comigo? Quem está comigo aí? Sabe, esses discípulos participaram de momentos especiais, em que os outros não presenciaram. Na transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo e a oração no Getsemane. Sabe por quê que Jesus leva esses três?
Não era porque eles eram os melhores, mas era porque eles eram os dispostos. Na igreja, Deus não vai usar um ou outro. Ele vai usar quem estiver disponível e disposto a ir junto. Deus não tem filhos prediletos, Murilo. Não tem. Mas aqueles que têm um coração disposto a ir, a pagar um preço. Você tem que andar 1 milha, então eu vou andar 2 com você. Se eu precisar ir mais além, eu vou com você. Mas o problema é que hoje a igreja de Jesus está se tornando tão fraca que no primeiro embate ela larga Jesus. Tão fraca no seu relacionamento com Ele, que na primeira situação que acontece, não é só uma situação de problema não, mas se Jesus abençoa, dá carro, dá casa, dá uma prosperidade, não preciso mais. Então não é só na bonança, na escassez, mas na fartura também. Aí ele leva esses dois, o que representa esses dois? Vamos lá comigo? Pedro, o apóstolo impossível, mas um líder transformador. O perfil de Pedro, ele era impulsivo, espontâneo, corajoso, mas às vezes estável. Conhece alguém assim? A igreja tem pessoas assim? Sim ou não? Falava antes de pensar, muito sincero, mas apaixonado por Jesus. Foi o primeiro a declarar: tu és Cristo, o Filho de Deus. Andou sobre as águas, mas também duvidou. Olha que perfil. Negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu profundamente e se tornou um líder da igreja. Pedro mostra que Deus usa pessoas imperfeitas, mas sinceras. Ele foi transformado de instável a uma rocha. Às vezes nós chegamos assim. Pedro, impossível. Jesus, eu vou fazer, eu vou acontecer. Aí daqui a pouco, mas Jesus vai te transformar, porque você é a igreja do Senhor. Tiago, filho de Zebedeu, um homem de decisão e coragem. Tiago, forte, determinado, intenso, firme, um homem de ação e um homem zeloso. Jesus chamou Tiago e João de filhos do trovão. Uau! Filhos do trovão. O que acontece quando dá um trovão hoje? Quem assusta? Já fica com medo? Quem tem medo aí? Eu lembro quando era criança, eu falava, meu Deus do céu, olha o trovão. Minha mãe falou, o perigo é o raio que cai depois. Não era o trovão. O problema era o raio que vinha depois. E Tiago era assim. A missão foi um dos pilares da igreja inicial. Foi o primeiro apóstolo a morrer como mártir. Guarde isso. Morto à espada por ordem de Herodes. Tiago mostra uma fé corajosa e decidida. Alguém disposto a pagar o preço. Eu acredito que tem na igreja pessoas assim, que estão dispostas a pagar o preço. Se é você, diga, eis-me aqui, Jesus. João, o apóstolo, o discípulo do amor, a intimidade. Sensível, profundo, espiritual, intimista, amoroso. Chamado o discípulo amado. Aquele aonde Jesus podia reclinar a cabeça. Que ficou com Maria quando Jesus estava na cruz. Aquele amoroso, que te abraça, que te beija. Você é minha pastora linda, maravilhosa. Sabe, aquela que gosta do aconchego. Então esse era o perfil de igreja que Jesus estava estabelecendo aqui. Ele começa a trazer, vocês estão entendendo o raciocínio, quem está comigo aí? Sabe, o perfil da igreja que Jesus, ele ia estabelecer. Sabe, o que nós precisamos entender, que eles eram os discípulos mais próximos, porque estiveram com Jesus, eles estavam dispostos. Queridos, eu quero dizer para você que a missão da igreja vai continuar até Jesus voltar. Nós como igreja, nós temos uma missão aqui nessa terra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Atos capítulo 12, versículo 3.
Eu vou começar desde o versículo 1. 12:1. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. E vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, pretendendo também a Pedro, que eram a fazer também a Pedro, que era um dia dos pães asmos. E tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia uma oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu vou ler de novo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Deus, a igreja do Senhor, ela estava orando por Pedro. E aí, uma pergunta, eu já ouvi alguns pastores, ministrar e dizer assim: por que Tiago foi morto e Deus livrou Pedro? Lembra que eu disse que Deus não tem filhos prediletos? Deus não tem. Deus podia libertar Tiago também? Sim. Mas Deus precisava despertar a igreja. E por amor à igreja, sacrifícios precisam ser feitos. Isso só prova, meu querido, que servir a Deus não é um mar de rosas. Isso só prova que nós não estamos servindo a um Deus de contos de fadas. Deus, Ele ama a igreja. O propósito de Deus sempre foi a igreja. Sempre será a igreja. E aí quando Tiago, ele é apresentado como o primeiro mártir, lembra quem era Tiago? Era o trovão. Era aquele que, fazia barulho, e Deus sabia. Jesus sabia que quando ele foi ali, quem ganhou? Tiago não perdeu por ter morrido. Você consegue entender? Porque a palavra do Senhor diz que a morte do justo, ela é ganha. A morte do justo, ela é ganha, meu querido. Você acha que se eu morresse ali, quem ia sofrer era meu marido, mas eu ia estar lá com Jesus. Mas eu não queria ir ainda não. Porque quem está com Cristo não tem medo da morte. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Nós não temos que ter medo da morte. Então Tiago não perdeu, a igreja não perdeu. Deus precisava fazer um sacrifício para que a igreja despertasse. Quando Tiago morre, a igreja fala: opa, eu tenho que me posicionar. Eu tenho que fazer algo diferente. E aí vai dizer o quê? Que a igreja orava incessantemente. Deus, tenha misericórdia do nosso líder. Deus, ei meu irmão, você precisa se posicionar. A semana passada nós enfrentamos uma guerra do nada. Porque lembra que eu disse para você que Satanás, ele fica resistindo no mundo espiritual. Quando nós queremos avançar, quando a gente decide que nada vai nos parar, acontece uma guerra no mundo do espírito. Acontece essa guerra e do nada o apóstolo amanheceu, eu acordei com ele vomitando. Do nada. E foi o dia e a noite. Aí no outro dia levamos ele para o hospital. Pancreatite e diverticulite aguda. Você não vai embora, você vai ficar aqui. Mas doutor, e aí? Ele falou: não sei quanto tempo de internação. A gente está esperando o exame para ver se a pancreatite é aguda e vai precisar operar. Mas a diverticulite é, e já vamos começar a tratar. Voltei para casa, reuni, porque nós estávamos terminando o jejum de Daniel. Em outubro, nós estávamos encerrando o jejum de Daniel, a igreja orando, e eu fui para o hospital. Agora, novamente, a gente terminando o jejum de Daniel. Aí, o Espírito Santo falou comigo assim: você está enfrentando um principado que entrou na sua casa em 2018, um principado de enfermidade. Mandei no grupo, os novos convertidos, a igreja de Jesus, relógio de oração. 12 horas pela vida dele. E começamos a orar. Nós estávamos com encontro de santidade para começar na sexta-feira. E aí, apóstolo, falei: vamos avançar. Trouxe a liderança junto e começamos a orar, a levantar um clamor. O jejum, Rafa está aí, a Jaque. Nós começamos a interceder, meu irmão.
No outro dia o médico passou e falou: ó, a pancreatite foi descartada. E se tudo der certo, até na sexta-feira você está em casa. O homem não tinha dia para sair. Mas sabe o que aconteceu? 3 horas da manhã, o Espírito Santo me acordou. Ele manda, ali era 1h pouco, amor, eu estou sentindo uma guerra muito grande aqui nesse hospital. Começa a orar. E eu comecei a levantar e dizer assim: principado, você entrou na minha casa em 2018, mas você não tem mais legalidade aqui. O meu Jesus já levou embora, então começa a sair daqui. Meu irmão, comecei a abrir as portas de casa, comecei a ordenar: aqui não mais, hoje eu te venço, em nome do Senhor dos Exércitos. Acabou o teu reinado aqui, acabou o teu reinado aqui. E começamos a orar, começamos a declarar. Meu irmão, um milagre veio e aconteceu. O poder da igreja que ora incessantemente. Nós temos que aprender. Os processos são pedagógicos. As lutas têm que ser pedagógicas na nossa vida. Nós precisamos aprender o que os céus estão falando conosco. Deus não vem buscar uma igreja mimizenta, mas Ele vem buscar uma igreja que se posiciona. Aqui não. Uma discípula disse assim: apóstolo, e aí se o apóstolo não sair, nós vamos fazer a santidade? Eu falei: vamos fazer a santidade. Mas ele já estava lá. Só não deixamos ele pregar, porque ele estava de repouso. Queria pregar, Laís. Foi difícil segurar o homem. A oração que era só para orar, ele queria pregar tudo de novo. É assim também o pastor de vocês? Aleluia. Né? E a gente lá, foi extraordinário o que Deus fez. Ei, meu irmão, ninguém vai resistir, porque a palavra do Senhor disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ei, meu irmão, o nosso Deus não é um deusinho qualquer, feito por mão de homens, não. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo Deus eternamente. Aleluia! É Ele é o Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, eu amo Jesus demais. Eu amo Ele demais, Deus, Ele muda. Ei, esses dias eu ouvi o Fernandinho dizer algo muito interessante. Ele falou assim: tem muita gente dizendo assim, o partido A esse ano é um ano de política, é um ano de muitas decisões, está todo mundo, é A, é B, é C, é isso, é aquilo. Ei, ele disse assim, despertou algo em mim. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu, Senhor, virei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ei, é a igreja que vai mudar a nossa nação, é a igreja que vai mudar os céus que está sobre nós, é a igreja que vai salvar a sua empresa, é a igreja que vai salvar os teus negócios, é a igreja que vai mudar a história, porque existe um povo que ora, que busca. Meu irmão, nós temos uma arma poderosa que é a nossa oração. Nós temos essa arma poderosa. Essa arma poderosa muda. Fala que Ele vai perdoar, então para, Deus, coloca A, coloca B. Não, Senhor, toma o Brasil nas tuas mãos. Nós fizemos uma semana profética de oração essa semana lá. E nós começamos orando pela nossa cidade. Nós estávamos voltando de um compromisso. Eu olhei para ele e falei: amor, nós precisamos nos colocar na brecha, como atalaias por Campo Grande, pedir perdão pelas mentiras, pelas desonras de cristãos que estão fazendo aqui. E nós começamos a chorar. Gente, a hora que nós vimos, nós que estávamos na oração, tudo de joelhos dobrados, rendido diante, nós somos tomados por um temor tão grande da parte de Deus, pedindo perdão pela nossa cidade. Sabe, aí nós precisamos parar de criticar e começar a clamar.
Começar a clamar, Deus muda. Nunca vimos a nossa cidade tão devastada como está acontecendo, coisas que nunca aconteciam antes. Isso é juízo, queridos. E nós como igreja precisamos nos colocar na brecha, você está entendendo? Nós precisamos, porque olha o que diz em 2 Crônicas 7,14, era disso. Nós precisamos voltar a clamar. Precisamos entender que somos corpo, que somos igreja de Cristo, como Pedro entendeu. Vai lá para Mateus 18. Vamos ver se é isso mesmo, se eu não marquei errado. Isso, pode glorificar mesmo. Diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, isso lhes acontecerá por meu Pai que estás nos céus. Porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente no meio deles. É o poder da igreja que ora. Mas Jesus libera essa palavra sobre a vida de Pedro. Jesus, ele sai de uma missão, ele chega com os seus discípulos e faz uma pergunta para ele assim: quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Você acha que Jesus precisava disso? De saber? Mas ele queria entender o coração dos discípulos. Às vezes Deus vai nos fazer pergunta para entender como está o nosso coração em relação a ele. Lembra quando ele disse para Pedro: Pedro, tu me amas? O que Pedro respondeu? Te amo. Aí Jesus fala de novo: Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Porque amor sem atitude, sem ação, são só palavras. Não adianta você dizer que ama a igreja de Jesus se você não quer pertencer à igreja de Jesus. Não adianta você dizer que ama a sua igreja se você não se doa para ela. Se você só fica como um espectador. Temos que fazer parte, temos que ser inseridos nisso. E aí, Jesus fala assim para eles: quem o povo está dizendo que eu sou? Aí ele fala assim: uns dizem que o senhor é Elias, um diz que o senhor é Jeremias. Aí ele falou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta, o impulsivo, que fala sem pensar. Eu tenho certeza que os amigos dele olhou para ele e falou assim: lá vem Pedro de novo, né? De novo Pedro. Aí ele olha e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Reconheceu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, não foi de você mesmo. Não foi de você mesmo, mas foi o meu Pai que está no céu que revelou isso a você. Só que não acaba aí, Pedro. Eu quero dizer, Pedro, que você é pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Mas não para por aí, ele diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí não acaba, ele assim: e vou te dar as chaves dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esse é o poder da igreja que ora. Esse é o poder da igreja que ora, meu irmão. Esse é o poder. Ele falou: não vai parar por aí não. Ei, meu irmão, quando eu e você temos a revelação de quem é o nosso Deus, o que Jesus é para nós, aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, ninguém vai nos resistir. Existe uma autoridade
sabáticos. Hoje o Senhor vai te dar um batismo de coragem, de ousadia, de fé, para você tomar aquilo que já é teu. A chave é da igreja. Quem tem chave tem poder. Quem tem chave tem poder. Pedro, não é uma revelação qualquerzinha, não. Tu és pedra. E aí, eu estava me preparando, que eu quase morri quando eu recebi o convite. Eu disse assim, eu não sei se eu estou pronta para esse evento. Eu não tenho roupa para esse evento. Mandei um zoião assim para a pastora Jéssica quando ela mandou. É uma responsabilidade muito grande. Eu acordo 5:30 da manhã. Lembra que eu falei para você que Jesus vai fazer perguntas para saber como está o nosso coração? Ele disse assim para mim: quem são os Pedros dessa geração? Quem são os Pedros? Pedros que vão ser coluna para a edificação da minha igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quem são os Pedros dessa geração? Pedros que estão dispostos a andar, a pisar, mesmo quando o chão não é sólido. Mesmo que no meio do caminho bata uma dúvida, mas aceita ser salvo por aquele quem o chamou. Quem é o Pedro? Sabe que mesmo que negue ele por um tempo só, mas entre em um arrependimento genuíno a ponto de não parar. Quem é o Pedro dessa geração? Que estão dispostos a edificar uma igreja forte para Jesus nesse tempo. Não é uma igreja, meu irmão, com tantos milhares e milhares de pessoas. Não é uma igreja, sabe, que tem eventos, não. É uma igreja que quando começar, mesmo a perseguição dos cristãos, vão entrar no subsolo, vão ler a Bíblia às vezes só de uma página a página, mas não vão negar o nome daquele a qual o chamou, a qual o escolheu. Essa igreja. Porque agora está muito lindo, meu irmão. Agora está muito fácil. Culto domingo de manhã, culto domingo à noite, culto na segunda-feira. O Espírito Santo desce. É um mover sobrenatural. Mas quando começar, quem vai resistir? Porque nós acabamos de ler aqui que Herodes achou bonito matar Tiago. Ei, Satanás acha bonito quando você vê um líder que caiu e sai nas mídias sociais e sai lá, pastor fulano de tal, pastor de uma outra igreja. Satanás fica, yes, estou atacando a igreja, a igreja vai desmoronar, a igreja vai perecer, e ele começa a achar que vai poder setar outros, atingir outro, mas de repente levanta uma igreja poderosa nessa terra, que vai colocar o pé na porta e dizer, aqui não, Satanás, aqui nós temos pastores com coração reto, aqui nós temos pastores com coração alinhado com os céus. Na minha igreja não, eu vou cobrir o meu pastor, eu vou cobrir minha liderança, eu vou estar orando, pagando o preço que tiver, mas nós vamos ser honra, vamos ser vasos de honra, nós vamos honrar o que carregamos. Ele está dizendo, aonde estão os Pedros dessa geração? Aonde estão os Pedros dessa geração? Dispostos a edificar a igreja. A igreja ora, se levanta, e aquele que era para ser morto, Deus muda o decreto. Pedro aparece lá. Como que é o nome da menininha? Rod. Ela nem abre a porta, ela fica tão empolgada. Quem nunca se empolgou com os milagres de Deus? Você não sabe para onde você vai. Você quer contar para todo mundo. Você quer contar para todo mundo o que Jesus está fazendo. Foi assim quando apareceu. Essa igreja aqui está muito frutífera, hein? Glória a Deus. Eu falei, Jesus, eu já não tenho mais útero, então não tem problema de eu ir lá naquela igreja. Porque é uma unção de engravidamento aqui. Diminuiu?
Então, eu vi lá, por isso mesmo que eu fiquei assustada. Eu falei, Jesus, só 16, né? E ó, eu vou dizer que vai vir de gêmeos agora, sabe? Multiplicação é dose dupla. Você está entendendo? Quem quer, pega aí, aleluia, aleluia. Até quem não quer, isso mesmo, é bem assim. Isso mesmo. Você está entendendo? Já receba, ó a igreja de Jesus se posicionando aí, ó. Herodes achou bonito, vamos voltar para a pregação, meu irmão, aleluia. Você está entendendo? Eu vou destruir. Só que a igreja se posiciona. Queridos, nós temos enfrentado dias difíceis aqui. Parece que a gente não tem um dia de paz. Quem já falou, Jesus, parece que eu não tenho um dia de paz. Eu venço uma, já tenho que vencer outra. E está tudo bem. Fala para o teu irmão, está tudo bem. Nosso descanso não é aqui mesmo, né? Nosso descanso não é aqui. O TDAH atacando. Esqueci. Aí Pedro é solto. A menina fala, Pedro está lá. A igreja falou, pode ser doida. Porque a igreja ainda não tinha experimentado. Ei, meu irmão, não é porque você não experimentou que Deus não vai fazer. Não é porque você não viveu ainda que Deus não vai fazer. Abre o teu entendimento. Deus é poderoso para mudar a situação. A igreja falou, você está louca. Falei, não, é Pedro mesmo que está lá. E a hora que eles abrem, Pedro está lá. E ele já queria, falou, não, fica quieto. Fica quieto. Não esparrama muito não, porque a perseguição ainda não acabou. Eles ainda vão querer me matar. Mas Pedro é solto. E a igreja começa a experimentar milagres extraordinários. Porque a igreja tem uma missão nessa terra. Qual é a missão da igreja? Curar os enfermos, salvar, libertar os cativos das prisões. É tão extraordinário que Pedro entendeu. E hoje eu queria muito que o Espírito Santo te convencesse a entender a pedra de edificação que você é na igreja de Jesus. Que Jesus pode continuar fazendo os milagres que ele fazia antes. Coxos podem andar, paralíticos podem andar, cegos podem ver, surdos podem ouvir. Eu acredito que essa igreja não morreu ainda. A igreja de Atos dos Apóstolos pode ser hoje a igreja desse tempo. A igreja desse tempo que vai ver paralíticos carregando a sua cadeira de roda, cegos enxergando, surdos ouvindo, sabe, mortos ressuscitarem. Ei, meu irmão, você chegar lá no velório só para consolar e Deus ordenar para que você ore por aquele morto e ele ressuscitar. Tem alguém que crê junto comigo aqui? Existem Pedros nessa geração para dizer, Senhor, eu me posiciono como Pedro se posicionou. Pode edificar a sua igreja sobre mim, eu estou disposto. Eu estou disposto, porque não é fácil ser edificação. Não é fácil ser alicerce para outros. O peso fica maior. O peso fica maior. Mas o preço da omissão é maior do que da missão. Você pode dizer isso para o teu irmão para eu tomar uma água? O preço da omissão. Pedro decidiu não se omitir. E foi tão extraordinário. Aonde eles passavam, pessoas eram restauradas, pessoas eram salvas, a ponto da sombra de Pedro curar. Diga uau! A sombra de Pedro curava. Não precisava de toque. A Bíblia vai dizer em Atos que se eles colocassem ali, eles iam trazendo, sabe, as camas, iam trazendo os coxos ali por onde os apóstolos iam passar. E só a sombra de Pedro passando, tocando sobre eles, eles eram restaurados. Jesus está dizendo, essa igreja que eu quero trazer de volta.
É esse tempo que eu quero trazer de volta. Eu não quero, sabe, só cantar aquela canção. Sempre vou lembrar. Ajuda aí, Gel. Da na 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 na. Da igreja. Sabe o que eu quero? É ver os meus netos, e eu tenho falado tanto isso para Jesus, deles dizer: sempre vou lembrar do tempo do meu avô, apóstolo Cláudio, do tempo do meu avô, apóstola Meire, do tempo do meu avô, do pastor Felipe, apóstolo Felipe. Eu quero que a minha geração se lembre do Deus que eu sirvo. Eu quero me lembrar do Deus que eu sirvo, sabe, irmãos? Quando eu digo para você que não é fácil, eu vou me expor aqui porque o Espírito Santo mandou, eu não tenho problema com isso. Chegou um tempo que eu queria fechar a igreja, no momento de guerra. Eu disse: Senhor, eu não quero mais, eu não preciso disso. Amor, vamos voltar para Birigui, porque sempre a gente quer voltar para o Egito, da onde Deus nos tirou no momento de crise. E os músicos, se quiser subir, pode subir. E eu dizia: vamos embora. Nós não precisamos disso. Você trabalha, eu trabalho. Os nossos filhos não precisam sofrer o que estão sofrendo. E ele saiu, foi para a igreja orar, e eu fiquei em casa, eu indignada, abrindo meu coração para o Senhor. E o Espírito Santo disse assim para mim: se a igreja é uma empresa, pode fechar. Se a igreja é uma empresa para você, pode fechar. Mas se ela é o meu reino, você não tem direito. Você não tem direito. Porque só empresas, quando não dão certo e falem, que se fecha. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E quando Jesus me fez essa pergunta em casa: quem são os Pedros dessa geração? Porque eu quero edificar a minha igreja. Ele falou: você entendeu? Você é uma pedra de edificação. E como Pedro não teve direito de voltar atrás, você também não tem direito mais. O que é a igreja para você? Nós estamos vivendo um tempo tão extraordinário com Jesus, de conhecimento, de revelação. Por não desistir. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Sabe, é tão interessante que a gente ouve tantas pessoas dizer: Maurício, estou ferido com a igreja me feriu. Pedro feriu, porque ele foi lá e cortou a orelha de Malco. Jesus foi lá e colocou, falou: não faz isso não. Ei, meu irmão, eu quero falar para você que às vezes a igreja vai ferir mesmo. Fala para o teu irmão: não tem como, porque é de Pedro, é de humano. Mas mesmo assim, a igreja é resposta para esse tempo. O que tem que fazer? Deixa Jesus curar você, meu irmão. Deixa Jesus colocar a orelha de volta, como ele fez com o soldado Malco. Deixa ele derramar bálsamo sobre a tua vida. Deixa ele te curar. Levanta e continua seguindo. Para de culpar a igreja. Para de apontar o dedo para a igreja. Seja igreja. Seja edifício para estar sendo edificada a igreja. Seja pedra angular. Seja pedra. Deixa Jesus edificar você. É esse tempo de edificação. Qual é o teu papel na igreja do Senhor? Qual é o teu papel? O João amoroso, aquele que vai abraçar, vai ser acalento. Tiago, que vai ser voz de trovão? Ou vai ser edificação? Jesus está te chamando. Cadê os Pedros dessa geração?
que vão se posicionar. O Senhor está te convidando hoje. A minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Casa de oração. Casa de oração. Casa de relacionamento. Casa de relacionamento. Isso. Se você é esse Pedro, pode sair do seu lugar. Se o Espírito Santo está te movendo, pode vir. Não precisa esperar o convite, não. Pode